Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos recebendo o médico oncologista André Prestes de Moraes. Muito obrigado pela presença. E vamos falar um pouquinho sobre o combate ao câncer. Essa doença que cada vez mais é quase impossível não conhecer alguém que passou por isso ou não ter alguém na família que tenha sofrido com a doença. Muito obrigado pela presença, doutor. E para começar, eu gostaria que o senhor explicasse, afinal, o que é o câncer, né? Tem diversas manifestações, mas o que tem em comum entre todas essas manifestações? Obrigado pela presença. Olá. O câncer é um pouquinho complexo de falar como ele realmente acontece, mas para a gente tentar exemplificar para a população, todas as células do corpo, do organismo, elas se multiplicam, elas se renovam. Algumas com mais, algumas com menos velocidade. Quando a gente sofre algum trauma, isso aí, diariamente a gente está sofrendo danos a essas células. Seja por um alimento que você come para o estômago, ou a própria pele, do sol. As células todas elas estão sofrendo algum dano. E na multiplicação elas conseguem se reparar e aquele dano cessou. O câncer é quando esse dano, essa cessação do dano não consegue parar. Então aquela célula começa a se multiplicar desordenadamente. E isso aí gera o câncer sem conseguir controlar. Essa célula em multiplicação, ela consegue invadir outros órgãos, e aí podendo invadir outros órgãos, aí é chamado realmente de câncer. Ela pode se multiplicar por si só, sem invadir outros cânceres. É o que fala de tumor benigno, né? E quando é o tumor maligno, que é o câncer, é quando ela invade... Se espalha pelo corpo. Prolifera e consegue invadir outros órgãos, vaso sanguíneo e outros órgãos. Aí que é o câncer propriamente dito. E tem vários tipos de câncer, doutor? Quase que tem câncer que são raros. Como ou é catalogado? A gente pode falar um universo. Todas as células da multiplicação podem ter câncer. Então, da ponta da orelha até o intestino, a ponta do pé, aonde tem uma célula se multiplicando, pode ter câncer. Então, podendo se multiplicar a célula, se ela não conseguir cessar aquele dano, vai ter um crescimento ali desordenado e formar o câncer, né? E a doença, ela se manifesta independentemente de idade, de gênero, como é? Principalmente com o envelhecer, se aumenta o risco de não conseguir recuperar esse dano. Então, a população hoje em dia está envelhecendo cada vez mais, e isso aí aumenta a chance de ter câncer. Então, a pessoa envelhecendo mais, a multiplicação da célula, a gente consegue aumentar a chance de ter câncer. Quanto mais, então... Mais envelhecer, maior o risco. É um benefício para a sociedade, a gente vive mais, mas também está mais exposto a essa chance de ter... E, doutor, câncer tem cura, não tem cura? A gente escuta falar muito sobre a cura do câncer, a ciência sempre buscando... Quer dizer, apesar de ele atingir as pessoas em diferentes partes do corpo, mas ele tem características em comum, que é essa multiplicação celular. Isso. Em que ponto nós estamos hoje da ciência no combate ao câncer? Cura tem, desde que você faça o diagnóstico precoce. Tem alguns tipos de tumores que você não tem muito sintoma, e quando você vê, você já tem uma lesão grande que fica mais difícil a cura. Mas você tem uma lesão pequena, que é possível operar, ou é possível fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, você consegue curar esse paciente. Tem alguns tumores, por exemplo, de pulmão, que você só vai perceber que você tem um nódulo no pulmão quando ele já está com 3, 5 centímetros de tamanho. Isso ele já mandou células para outros lugares e aí fica mais difícil de curar. A não ser que você, por um raio-x, você caia, você faz um raio-x e mostra um nódulo lá de 2 centímetros, você vai fazer a cirurgia e consegue curar. Mas tem alguns tipos de tumores que você consegue perceber mais facilmente. Tem outros que é mais difícil de perceber. E aí, quando você vai ver, já fica mais difícil. Mas mesmo assim, tem bastante estudo, cada vez mais medicações. Nos congressos mundiais brasileiros, você cada vez tem mais estudos e mais drogas para tentar resolver o problema. Quer dizer, o tratamento ele pode ser através de uma cirurgia que você tira esse tumor, e extirpa, né, eliminando e também não permitindo que ele se multiplique. Tem a quimioterapia, a radioterapia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as formas de tratamento. Isso. Os cânceres têm vários tratamentos, são os principais. É a cirurgia, que daí é um oncologista cirúrgico, que não sou eu, que faz o tratamento. Na oncologia clínica, que é o meu papel, é prescrever quimioterapia. Aí tem as hormônios terapia, que são cânceres que dependem de hormônio, que a gente tenta combater.
e a radioterapia. A radioterapia é um tratamento com outro especialista, que é o radioterapeuta, que também é um tratamento importante no câncer. Então, é cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, hormonioterapia. Esse é o arsenal para tratar o câncer. Doutor, como o senhor vê, às vezes tem algumas outros métodos com macrobióticas, como o senhor vê esse tipo de também tratamentos alternativos no combate ao câncer? Que a gente está acostumado, que a gente estuda, não está dentro do nosso arsenal. É difícil falar sobre isso. Isso aí cada um entende, ou às vezes uma escolha pessoal do paciente. Talvez até tenha algum benefício, só que a gente não consegue falar sobre isso. Isso aí é de cada um, e a gente não fala para o paciente, não vá. A gente sabe a nossa parte. E aí, se eles querem ir, aí depende de cada um. Somar, né, os tratamentos. Talvez ajudar, Mas não é nada que a gente indique, né? O nosso também que a gente indica, que a gente estuda, não faz parte desse arsenal. Como que é a formação do oncologista? Quer dizer, o profissional de medicina, o oncologista, ele trata especificamente desse tipo de doença. Como é a formação de vocês para trabalhar com isso? 6 anos para medicina básica para todos. E aí faz 2 anos de clínica médica, que é uma residência. Depois da clínica médica, você presta uma nova prova para oncologista clínico. São mais 3 anos. São somados 6 da medicina, 2 de clínica médica e mais 3 anos de oncologia clínica. Eu fiz em Taubaté, na faculdade de Taubaté, e depois eu me especializei na faculdade de Botucatu. E a especialização tem que seguir sempre, né? Porque sempre tem inovações em tratamento. Não para. Depois que eu me formei, eu tive estágio no Hospital do Câncer da Nossa Camargo e no Hospital do Câncer de Jaú também. E isso aí, anualmente, eu vou no congresso mundial, que nos últimos 4 anos foi em Chicago. Congresso brasileiro também tem uma vez por ano. E nas palestras que sempre tem algumas atualizações, né? Isso é o mais importante, que as drogas novas estão surgindo. Anualmente só surgem novas drogas, e isso é importante nos congressos. Ou os representantes trazem para a gente também, para a gente estar conhecendo e melhorar o tratamento do paciente, né? Em relação a esses novos medicamentos, muitos pacientes de câncer relatam os efeitos colaterais, né? Algumas formas de tratamento, elas acabam, não são fáceis, né? Para a pessoa que... Como isso tem evoluído também, doutor? Tem. Agora, a quimioterapia é uma medicação que você faz na veia, e ela vai atacar todas as células que estão em multiplicação desordenada. Mas aquelas outras células também se multiplicam, por exemplo, a célula do couro cabeludo, que está em multiplicação contínua, ela também é bloqueada, por isso que a maioria das drogas cai o cabelo. Então, a quimioterapia, ela ataca o tumor, mas acaba atacando outras células do corpo, por isso que dá todas as toxicidades que a gente conhece. Essas novas drogas, elas agem em alvos moleculares específicos da célula. Então, você tem cada vez menos toxicidade com melhor resposta. Você ataca aquela célula que está se multiplicando com pouca toxicidade. Claro que sem toxicidade não tem. Qualquer coisa que você toma pela boca, alguma toxicidade vai ter. Que seja uma dorzinha de estômago, vai ter. Mas elas estão tentando cada vez menos ter essa toxicidade. Isso é mais importante para o paciente, né? Então, às vezes, nem na veia. Elas podem ser na veia, mas pode ser por comprimido. E aí a gente consegue manejar, dependendo de cada paciente, o que vai ser o melhor para ele, né? Em relação também ao diagnóstico, doutor, a gente tem novidades também, né? Na precisão do diagnóstico, exames que são mais precisos, mais detalhados. Isso também tem avançado, evoluído? Isso que faz com que a gente tenha mais casos de câncer agora até, né? Proporcionalmente na população. A gente tendo mais possibilidade de diagnosticar, a gente consegue melhorar. Antigamente não tinha, se for pensar muito, nem ultrassom não tinha. Em ultrassom feito por um médico experiente é um excelente exame já. Além da tomografia, a ressonância, e agora a gente tem o PET scan, que é um exame que ele consegue captar onde essas células se multiplicam desordenadamente, as células consomem muita glicose. Então, o PET scan é quando você marca por medicina nuclear essas células, essa glicose, e onde tem um alto metabolismo dessa glicose vai marcar. Então, você faz esse PET do paciente, da cabeça do corpo, da cabeça ao pé, você consegue ver aonde tem alguma área que está tendo uma captação do marcador. Exceto o sistema nervoso central, rim e coração, que já tem esse alto metabolismo de glicose por si só. Mas os outros lugares, onde tiver uma captação, vai ter, provavelmente, é o tumor que está ali. E esses exames, esses medicamentos, eles já estão, assim, acessíveis à população? Já estão na rede pública de saúde? Ou ainda a gente
A ciência, ela avança fantasticamente, né? Tecnologia e tal, mas muitas vezes até que isso chegue aqui na ponta, né? Para o cidadão comum, é quase inacessível. Como é que está essa relação no caso aí da medicina? Essa é uma excelente pergunta, porque é o que a gente mais sofre no dia a dia, né? A gente atende SUS no período da manhã e convênio particular no período da tarde. E na maioria das vezes é meio que parecido, mas quando chega nessas drogas novas, a gente não consegue fazer ainda para o SUS. E aí no convênio particular a gente sofre um pouquinho com os convênios particulares, mas a gente ainda consegue, né? Mas para o SUS tem uma ou outra medicação que eles liberaram. 2 medicações, para ser bem sincero. Que é o Mabtera, que é o rituximab para linfoma, e o Herceptin, que é para câncer de mama. Para alguns casos selecionados, né? Não é para todos, é para um ou outro caso que a gente consegue. Por quê? Porque essas medicações saem com alto custo. Elas têm, para ser desenvolvida pelo laboratório, isso gera um prejuízo grande para eles, não defendendo eles, mas gera um prejuízo, então, que eles tentam 20 drogas, uma dá certo. Só que uma que deu certo, isso aí paga todo esse prejuízo que eles geram com as 20 e aí... A pesquisa aí que foi... continua todo o lucro. Eles têm bastante lucro porque é caro, a medicação é bastante cara. E não tem outra para usar. Então, são medicações caras que dificilmente, uma ou outra, essas 2 a gente consegue usar no SUS. E para convênio a gente tem que malhar um pouquinho para conseguir. Doutor, e se a gente trazer isso para a realidade de Jacareí, o senhor trabalha lá no Hospital São Francisco, a gente trazer isso para a realidade nossa aqui de SUS, dos hospitais da cidade, como é que nós estamos hoje equipados para fazer o enfrentamento, o diagnóstico e o enfrentamento a essa doença? No Hospital São Francisco já tem um serviço de oncologia bastante sólido, né? Antes de eu chegar lá eu estou lá há 5 anos, e lá a gente consegue fazer desde o diagnóstico, o estadiamento, que são os exames para ver onde a doença está realmente, se está espalhada ou se não está, como que aquele paciente está com a doença, e fazer o tratamento de quimioterapia. Ultimamente a gente foi selecionado pelo Ministério da Saúde para ter a máquina de radioterapia, então a gente vai ter o nosso serviço de radioterapia lá no hospital, isso é excelente. Pelo SUS? Pelo SUS. É um serviço que é diário, é um tratamento que é diário, então os pacientes tratam em São José. E vai diariamente, é rápido, mas vai e volta. Isso é bastante paciente que já está debilitado, fazendo a quimio, já tem o tumor, para ficar indo diariamente. Os pacientes do litoral também acabam indo. Então, a gente foi selecionado para ter esse serviço, está dependendo do Ministério da Saúde. Então, a gente tem a quimioterapia, tem a radioterapia, vai ter a radioterapia, tem a internação dos pacientes oncológicos e tem o serviço diagnóstico. Toda a parte de tomografia, ultrassom, a gente pode fazer lá. E a equipe, né? A equipe humanizada, a equipe é bastante interessante de tratar o câncer, né? Que é uma equipe bastante preparada para isso. Você envolve vários profissionais, além do oncologista, além né? de fisioterapia, nutricionista, a própria enfermagem, tem bastante profissional. Psicológico também. Psicológico é bastante importante. Para conseguir tratar como um todo o paciente, né? Não só focar só na quimioterapia, no oncologista e tal, e acaba, como o tempo tem muito paciente, a gente acaba não conseguindo fazer todas as partes, né? Acaba até conversando, a parte de psicologia, um pouquinho a gente acaba ajudando, mas precisa ter o psicólogo, precisa ter o nutricionista, precisa ter a parte da enfermagem, o farmacêutico, tudo. A equipe da recepção é importante para conseguir resolver encaminhar direitinho os pacientes. Né? Bom, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista, estamos falando de um tema muito importante, que é o combate ao câncer, recebendo aqui o Dr. André Prestes de Moraes, do Hospital São Francisco, aqui em Jacareí. Vamos para o intervalo e já voltamos na sequência.